Olá, eu me chamo Aline Aparecida Engel, sou psicóloga, atuo na área clínica da psicologia e possuo especialização em terapia familiar sistêmica. Estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a respeito de um trabalho realizado para a conclusão do curso da especialização em terapia familiar sistêmica, né? Que foi realizado juntamente então da orientadora, supervisora e psicóloga Michele Gaboard de Lucas. A Michele, então, ela possui especialização em psicologia clínica, possui especialização em terapia sistêmica e também é professora orientadora no estágio de psicologia clínica com abordagem sistêmica. Nós podemos construir juntas, então, um trabalho que volta-se, né, para as relações familiares e o uso da internet. Com subeixo clínico, então, né, o título do nosso trabalho é Homens, Mulheres e Filhos, repercussões do uso da internet nas relações familiares. Nós pensamos por bem explorar esses processos, né, que estão em fase de transformação, que possuem uma complexidade muito importante, né, sendo eles tanto o uso das tecnologias da informação, né, da internet, da comunicação, como também as questões familiares, que têm passado por inúmeras alterações de configuração, complexidade e transformação nestes últimos anos. Para conseguir, então, desenvolver esse olhar, essa temática, esse trabalho, eu e a professora Michele realizamos análise documental do filme Homens, Mulheres e Filhos, dirigido por Jason Reitman no ano de 2014. A gente pensa, né, que o uso de uma produção cinematográfica para fins de estudo, para fins de pesquisa, pode ser muito rico, justamente por ele reproduzir tons do comportamento humano, da relação familiar, né? São produzidos também por pessoas, então eles acabam por projetar muito, né, do que é a nossa realidade, dos processos que vivemos hoje em dia. Então a gente pensa que foi um recurso muito rico e interessante em termos do nosso trabalho. Com base então nesse filme, nós fizemos análise documental, né, de um trabalho, de uma pesquisa descritiva, qualitativa, onde realizamos análise de conteúdo, tanto dos processos de comunicação, como dos comportamentos dos personagens, dos protagonistas aí da produção cinematográfica que avaliamos, né. Podemos introduzir alguns conceitos sistêmicos, tanto dos mais primitivos até os mais atuais, contemporâneos, acerca da família, o ciclo de vida familiar, e também a respeito do uso das tecnologias de informação, da internet, das TICs, como dizem, né? Tecnologias de informação e comunicação, e como estão esses processos na atualidade, como eles acabam por se influenciar, como eles acabam por estruturar muitos dos comportamentos, né, e dos formatos de comunicação na atualidade. Então, nós podemos explorar por essa parte mais bibliográfica estes conceitos, né, e por meio da nossa metodologia, então, podemos chegar a alguns pontos de categorias sobre a temática, né, e depois das categorias, algumas subcategorias de estudo, de análise e de percepções que acabamos tendo, né, por meio da realização desse trabalho. Né? Gostaria de compartilhar com vocês, então, a respeito dessas subcategorias e categorias criadas. Foram 3 grandes categorias, né, que acabaram aparecendo e 8 subcategorias divididas dentro destas categorias. A primeira questão que chamou muita atenção, né, que acaba por perpassar grande parte do nosso trabalho, foram as repercussões na comunicação, né? Então, tanto as relações familiares quanto o uso da internet trouxeram, né, repercussões que voltaram-se para os processos comunicacionais. A comunicação, ela acaba por ter, né, na relação familiar um papel de equilíbrio muito grande, né? No entanto, com o uso da internet, os processos de comunicação acabaram se tornando mais instantâneos, com maior facilidade e também com um ponto de complexidade muito maior, né? São esses pontos que foram observados.
como subcategoria desse tópico, então, a gente poder explorar as repercussões na comunicação entre os familiares que a internet acaba proporcionando, né? Hoje percebemos que não existe apenas um equipamento de informação, comunicação na família, sim vários, senão cada membro da família possui ao menos um smartphone, um notebook, recursos tecnológicos. Isso com certeza reverbera em tons de como as coisas acontecem no meio familiar, né? Como as informações elas vão perpassando, né? Explorando então um pouco da segunda grande categoria desse trabalho, a gente pode intitular então as repercussões da relação entre pais e filhos, né? Foi muito rico essa categoria e os subtópicos provenientes dela, pois na produção que foi observada, haviam 5 famílias, né, das quais todas elas estavam na fase adolescente do desenvolvimento do ciclo de vida familiar, e os apontamentos foram muito bacanas na questão de entender até onde muitas vezes pode se caminhar, até onde se estende um limite que não é mais interessante, né? Então a gente verifica, né, com o primeiro subtópico dessa categoria, que é a família na fase adolescente, a necessidade da flexibilização, né, em permitir alguns processos de ampliação de alguns comportamentos, né, mas que a internet vem trazendo a substituição de alguns comportamentos que não são tão interessantes assim em termos da relação com os adolescentes, que por si só já fazem uma busca externa, né? Então, o cuidado é que o uso da internet, das tecnologias da informação, não venham a facilitar ainda mais o isolamento e outros processos que não são interessantes, né? Na vivência da família adolescente e até mesmo dos próprios adolescentes. Junto disso, né, acabam por aparecer os desafios educativos, né, que é o próximo subtópico, a próxima subcategoria, que vem acompanhada de pouca permissividade e muito monitoramento, ou muita permissividade e pouco monitoramento, que são os próximos 2 subtópicos, né? A gente pode explorar, então, neste momento, questões voltadas aí aos estilos parentais, questões voltadas a como os pais têm se comportado à frente desse novo estímulo no meio familiar, né? E como é interessante de perceber que muitas vezes acaba ocorrendo uma inversão de processos, sendo que a criança ou adolescente, na atualidade, acaba por ter mais facilidade em manejar muitas vezes os recursos tecnológicos do que os próprios pais irresponsáveis. Então, onde antigamente os filhos se dirigiam aos pais para perguntar sobre coisas, hoje acontece ao contrário, quando se relaciona às tecnologias de informação, né? O uso da internet, o uso do smartphone. E como isso também muitas vezes dificulta a compreensão dos pais acerca do monitoramento, da permissividade, como lidar com estes aspectos, né? Além disso, então, outro subtópico que a gente pôde desbravar foi as repercussões na sexualidade, o quanto alguns estímulos acabam por parecer muito precoces, alguns conteúdos são muito facilmente acessados, né? E como último subtópico também o fator da exposição, quanto a internet acaba por facilitar e veicular pontos de exposição também dos indivíduos, tanto em termos das suas informações pessoais, como da sua imagem, do seu vídeo, e os cuidados necessários em decorrência também desse aspecto, que podem incorrer também em aspectos legais, em dinâmicas de risco, né, de violência. Também importante termos cuidado quanto a estes tópicos. Como última grande categoria trabalhada e abordada no nosso trabalho, então a gente pode perceber as repercussões na conjugalidade. Então, com certeza, né, o uso da internet também interfere nesse tópico, também é permeado por isso. E mais especialmente, então, o que pode ser trabalhado como subcategoria desse tópico foi os tons de infidelidade, né? Como exposto, né, por meio
dessa análise do filme, podemos perceber que muitas vezes a internet dá uma noção de controle, proteção sobre os dados, uma falsa percepção acerca disso, né? E acaba facilitando movimentos, inclusive em muitos termos, né? Mas especialmente em termos da infidelidade, que foi o que acabou acontecendo aí na produção observada, no filme em que nós trabalhamos. Então, isso foi um pouco do desenvolvimento, né, dos resultados apresentados. E como conclusão, né, de todos esses pontos que a gente acaba levantando, nós percebemos que o uso da tecnologia da informação e a influência disso nas relações familiares é que muitas vezes isso tem gerado, né, uma dicotomia entre o distanciamento, né, onde relações simples, afetivas, vivências têm sido facilmente substituídas por uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, né? E muitas vezes também proporcionando proximidade no ponto em que se refere a cuidado à distância, monitoramento à distância, né? Então ainda percebe que existe algumas nuances acerca dessa dicotomia entre proximidade e distanciamento. E justamente por esse motivo que o uso das tecnologias de informação tem tornado o desempenho dos papéis familiares muito mais complexo, né? Então é mais um estímulo, mais uma ferramenta, mais um meio pelo qual o uso da tecnologia da informação tem influenciado, né, a complexidade do exercício dos papéis familiares, né? E o que foi muito explorado em termos desse trabalho foi o exercício do papel parental, papel conjugal, né? Todos esses aspectos. A gente entende que, de forma geral, o problema não se trata da existência do uso das tecnologias de informação e comunicação. Muito pelo contrário, elas são ricas, né? Elas inclusive estão viabilizando esse evento. No entanto, o cuidado que se pede, né? O cuidado que se coloca em questão é a percepção consciente acerca desse uso, né? O monitoramento, a percepção, a proximidade e a não rigidez também. A gente pensa que, em termos do que a gente acabou percebendo por meio do nosso estudo, que é necessário manter um equilíbrio, entender que alguns processos por si só também não podem ser substituídos, né? Então, que haja essa consciência por meio do uso da tecnologia da informação por todos nós, até porque é muito fácil nos deixar levar, né, considerando o mundo contemporâneo, a forma com que as coisas se estabelecem nos dias de hoje, nos deixar levar por essas facilidades, estes meios. No entanto, como nós havíamos colocado, algumas coisas não podem ser substituídas. Então, que possamos ter consciência sobre todos esses tópicos, né? É claro que a realidade em que se vive também influencia tudo isso, né? Mas isso vai com certeza influenciar no equilíbrio, na homeostase, né? Nos pontos de convivência, né? Em relação familiar dos membros da família. Então, esse é um pouco do trabalho realizado por mim e pela professora Michele. Nós ficamos muito honradas e muito agradecidas em participar de forma singela do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, né? Estendemos um abraço, esperamos ter contribuído de alguma maneira aos espectadores desse vídeo e desejamos que seja muito proveitoso esse evento para você.